Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Incluir, o podcast da Mais que traz informações referente à nossa causa autista. Eu sou Terezinha Gomes, sou arte terapeuta e arte reabilitadora aqui da Mais de Vitória, Goiabeiras. E hoje o nosso episódio vai ser a trajetória dos gêmeos Lucas e Mateus pelo caminho da arte, autoconhecimento e o crescimento pessoal. Vamos ter também hoje a participação especial da Esther, que é mãe dos dois convidados que estão aqui. Você está ouvindo o Pode Incluir, podcast da Mais, Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo. Espaço para falar sobre o autismo com empatia, informação e escuta verdadeira. Toda semana um novo episódio com profissionais, familiares e pessoas autistas aqui da Mais, compartilhando saberes e vivências. Quem incluiu é transforma. Vem com a gente! Agora eu vou fazer a participação especial com a Esther, a mãe dos gêmeos, né? Obrigada, Esther, por você estar aqui. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar com essa pessoa maravilhosa que é a sua pessoa. Obrigada. Eu queria te perguntar, Esther, que os meninos começaram aqui com 15 anos, né? E como foi essa chegada aqui na Mais? Como que foi que você nos descobriu? Como foi esse acompanhamento até você poder estar aqui com eles? O seguinte, foi bem através do Instagram que eu sempre olhando, procurando saber de cada um profissional, porque os meninos sempre foi muito diferente e as pessoas chegaram até ele muito difícil, porque eles eram bem caladão, fechado. Então eu procurei. Aí vi essa pessoinha aqui na minha frente e procurei, né, saber um pouquinho mais através do Instagram. E aí eu vi que essa seria a pessoa adequada para trabalhar com os meninos, porque me lembra muito a minha mãe, e os meninos eram muito apegados. Minha mãe tinha pouco tempo que a gente tinha perdido ela. E aí, quando passou pela o serviço social, aí eu falei que gostaria que a Terezinha trabalhasse com os meninos, que eu sabia que ia ser a pessoa certa, e realmente foi. Obrigada, Esther. Sim, Eu acho assim que é uma questão de empatia, né? A gente precisa de saber acolher. E eu acho que a Mais tem esse diferencial, né? Da gente saber acolher quem chega. Porque quem a chega precisa mais desse sim, acolhimento. a mais sim, com toda certeza, mas você teve um jeito muito bom para trabalhar com eles, porque principalmente com o Matheus, muito fechado ele, e com um jeitinho você foi sabendo trabalhar com ele, e ele conversar, e ele desenvolver através da pintura, porque até então eles não sabiam nada. E olha, chegar no tearteiro. É, Gente, vocês não fazem ideia como que a Terezinha trabalhou com cada um, mas o Matheus foi muito mais que especial, porque ele não conversava com ninguém. E aí, através da arte terapia, você trabalhou, ele foi se abrindo e sim. foi para longe. Mudou da água para o vinho, não é, Esther? Foi Com muito bacana, gente. É muito interessante a gente ver como que as pessoas, elas têm aquele potencial guardado, mas a gente precisa de saber buscar, sim, não é? A gente precisa de saber, chegar na pessoa. Então, é por isso que eu falo muito da empatia, né? Porque sim, eu acho que quando você trabalha essa questão do afeto, afeto no sentido de afetar e ser afetado, e não a é? arte Você tem abre um muito. canal, né, e a arte tem esse poder. A arte e a gente sabendo desse valor que a arte tem, que a arte pode trazer tudo isso para a pessoa, E você né. trabalhou com a pintura
trabalhando o eu dele lá, e você foi buscando, perguntava cada detalhe, cada cor e dava sentido. E nisso ele foi falando cada palavrinha que parecia pouco, mas para quem conhece no íntimo era muito, porque ele foi se abrindo, foi desabrochando. Sim. E hoje, sinceramente, com 19 anos, quando o Matheus entrou aqui, ele não sabia ler e eu conversava com os professores que deixavam ele cada um no seu tempo. Embora eles são gêmeos da mesma placenta, mas são duas pessoas totalmente diferentes uma da outra. E tudo na vida tem que ter tempo. E eu Sim. nunca gostei que forçasse. E tá aí. Graças a Deus. Graças a Deus, esse ano terminou o segundo grau e o ano que vem, se Deus quiser, faculdade. É isso aí. A vida é isso, né? Uma caminhada, né? E eu tenho muito que agradecer a Mais, porque sempre dando o suporte que a gente precisa, na medida do possível, porque que nem vai chegando, eles chegou aqui na adolescência, com 15 anos, agora já são adultos, 19 anos. E quando chega essa parte do autismo adulto, é difícil, né? É como se tivesse um esquecimento, um apagão para eles. Mas, como se diz, um passinho de cada Um vez. passinho de cada E vez. então eu só tenho que agradecer, porque acolheu. E você é a nossa mãezona, assim, que apadrinhou os meninos e acolheu e conseguiu tudo, e que eu não consigo largar. E aproveitando que você está falando do adulto, né? Que agora eles são adultos, nós aqui também temos grupos de adultos, não é? Eu que eu que acompanho o grupo de adultos. Então, eu até fiz convite para eles vir para o grupo de adultos, porque é um outro momento que se está vivendo, Sim. né? E aí são desafios, a gente vai vencer outros desafios agora, né? E escolheram a pessoa certa para estar no autismo adulto, porque é o jeitinho, né? Você sabe acolher o jeito, reconhecer de cada um. E nisso vai trabalhando. Eu, por exemplo, eu sou apaixonada por música e amo arte. E eu acho que um combina, anda lado a lado. Então, de acordo com isso, você vai reconhecendo o ser humano por dentro. E que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar no autismo, só vê o lado por fora. E as pessoas têm que aprender a conhecer o lado eu por dentro, porque somos seres humanos. Sim, antes de mais nada, antes de qualquer laudo, somos pessoas, não é? E Exatamente. todos temos potência. Muitas vezes a Isso. gente olha só para deficiência, mas a gente esquece que todo mundo tem potência, Agora você né? falou uma coisa certa, que embora eles falam o autismo leve dos meninos, não. Hoje eles estão aonde está, porque foi trabalhado, não teve nada de leve. Os meninos não falavam, tudo que pedia era através das mãos, e entendeu? Eu como mãe via que tinha algo errado, assim, diferente, entendeu? Mas tudo quando se é trabalhado, dá para chegar. E nós temos que buscar esse apoio, entendeu? Mas não esquecer o tempo de cada um deles. Sim, mas sempre buscando ajuda, né? Sim, cara, Nosso com cérebro é plástico, certeza. né? Eu gosto de lembrar sempre isso, né? A gente já está mais que provado a plasticidade cerebral, então a gente tem que trabalhar e as coisas vão acontecer, as coisas caminham, né? Exatamente. A gente tem que ter esse olhar diferenciado que nós precisamos um dos outros. Ninguém anda sozinho. Não, Sempre tem que ter um auxiliando, porque quando a gente cair, saber que tem alguém para dar a mão para levantar, porque a jornada da mãe nesse mundo, né, das diferenças é muito pesado e a maioria das mães são mães solos como eu, né?
E aí a dificuldade fica muito grande. Eu tenho o costume de estar sempre aqui na Mais, porque eu me sinto muito acolhida pelas mães, pelos profissionais, por cada um. Então a gente tem o costume de dizer: aqui é a nossa casa, aqui é o nosso lar. Sim. Sozinho ninguém caminha, né? A gente precisa do outro, até para a gente se reconhecer, porque a gente se reconhece no outro, não é? Sim. Esté, obrigada. Não, foi um Muito bom ter prazer. você aqui. Foi Muito um bom. prazer e você sempre estará no nosso coração. Obrigada. E vocês também no meu, com certeza. Valeu. Então, nós recebemos aqui o Lucas e o Matheus, que fizeram parte da nossa instituição por um bom tempo, não é? Chegaram aqui com 15 anos e hoje estão com 19. Tiveram uma trajetória bacana, muito marcada por muitos acontecimentos, muito crescimento pessoal. Foi uma trajetória muito positiva, não é? Realmente. E marcada também pelas exposições. Eles participaram de exposições, ganharam muitas medalhas. Então, sejam muito bem-vindos, Lucas e Matheus. Eu vou começar pedindo a vocês para se apresentarem para o nosso público. Falar um pouco de vocês, da vida de vocês no dia a dia, como que vocês são em casa, como é que é essa relação de vocês como irmãos. Eu sou o Lucas e esse aqui é o meu irmão Matheus, gêmeos, nós somos. E, assim, no início da nossa trajetória, quando nós começamos a frequentar na Mais aqui, nós tivemos bastante dificuldade durante esse tempo. E, assim, até a questão de comunicação também com a pessoa. Nós era muito tímidos e fechados. Mas com o tempo que nós começamos a frequentar com a Terezinha, arte terapia, nós começamos a se abrir, a se abrir, começou a fazer projetos, trabalho, entender algumas coisas mais avançadas e fazendo até alguns torneios, fazendo que nós tenha mais a comunicação, de interagir nós sim mesmo. Né, Matheus? Sim, isso foi muito bom para nós, entre nossa idade, até porque avançou nossa habilidade mais para frente. E me diz uma coisa, e vocês como irmãos, como é que é essa relação de vocês dois? Nossa. A nossa relação entre nós dois, assim, de fora ou de dentro, nós assim somos. Nós era assim, muito fechados entre si, nós conversávamos mais entre nós dois, irmão. Não tanto como pessoas de fora, assim. Sim. E quando vocês chegaram aqui na Mais, vocês se sentiram acolhidos? No início, assim, no início, como nós era muito fechado, nós tivemos uma dificuldade. Mas com o passar do tempo, com o pessoal aqui, né, começou a interagir e conhecer o pessoal. Então, sim. Com a minha persistência, né? E no nosso trabalho de arte, como é que vocês veem isso? Vocês acham assim que melhorou a autoestima de vocês, a confiança como pessoa, né? Muito, sem dúvida. Hoje em dia eu até apresento, até falo com essas pessoas e confesso mais. E você, Lucas? Bastante, assim, né? Questão de volume pessoalmente, até conversar, interagir com pessoa e ter mais papo. Uhum. E me diz uma coisa, naquele início, quando nós começamos a arte terapia, o que mais te marcou assim naquela fase de adaptação? Vocês lembram? Assim, para mim, durante esse período todo, essa fase de adaptação foi mais marcante para mim, assim, durante, assim, os atendimentos que nós tivemos. Como nós conversando, entendendo, fazendo os trabalhos, apresentações, tudo, indo até para fora mundialmente. Foi bastante, assim, importante para mim. E você, Matheus? Para mim, foi muito bom entre alguns fatores, mas eu não gostava muito, mas eu comecei a gostar e fluir. Sempre gostava de desenhar, mas não queria a vontade. Agora hoje eu tenho.
E a gente, na arte-terapia, a gente trabalha muito nessa questão, assim, de que não tem certo nem errado, né. Então eu acho que isso aí já é um grande diferencial, você não tem aquela preocupação, assim, tá certo, tá errado, não. A pessoa se expressa. E aí, eu pergunto a vocês, essa coisa de expressar e depois olhar aquilo que você fez, e aquilo de alguma forma conversa com a gente, né. Como é que foi essa experiência de você olhar o seu trabalho e começar a se perceber nele, perceber as suas características nele? Bem, nos seus atendimentos você fazia bastante comigo sobre a questão das histórias. Assim, eu falava, assim, sem saber, mas quando eu olhava, assim, um texto que eu falava, praticamente é um um mundo de um labirinto que eu estava me conhecendo em si mesmo. Sim, a gente teve esse momento, né, que a gente fazia a expressão, e aí, às vezes é difícil falar mesmo, né, porque Realmente. a palavra, ela não é tão simples, porque ela passa muito pelo mental, a gente tem que organizar. E quando você expressa, a coisa é mais fácil, né, você começa a falar de Muito. você sem perceber. E aí no final eu pedi assim: "Vamos criar uma história?" E o Lucas criou várias histórias, né, Lucas? E Nossa. depois foi se dando conta daquela história, que aquela história falava era dele mesmo. Então, isso traz um autoconhecimento. Por isso Uhum, que nosso podcast hoje fala de autoconhecimento, né? uhum. Porque aquilo faz a gente se perceber. O Matheus já não ligava muito com essa coisa de história, né? Ele era mais Realmente. de fazer mesmo, Gosta né? mais de fazer. Ele era mais de fazer, mas assim, você vê que ele também teve muito ganho com esse fazer. Ele Uhum. ficou muito mais amável, muito mais tranquilo, mais doce. Aí, Não é, Matheus? Você percebe isso em você? hoje em dia sim, já. Hoje em dia, Hoje sim. em dia, daqui a um Aquele tempo tempo. lá eu nem pensava direito, É, mas porque é um crescimento que vai acontecendo, né? E às vezes você chega lá na frente e você se dá conta de muitas coisas, né? Eu queria falar um pouquinho agora sobre o Terteiro. O Terteiro é um seminário internacional de arte e autismo. Acontece todo ano em São Paulo, não é? E a gente participou o tempo inteiro, né? São Paulo se rendeu assim aos gêmeos. O pessoal queria saber, os gêmeos vão participar? Por quê? Porque era assim, prêmio em cima de prêmio, né? Quando o Lucas era o primeiro lugar, Matheus era o segundo. Quando o Matheus era o primeiro, o Lucas era o segundo. Era uma competição. Mas eu acho que foi uma fase de ouro, porque eu via o brilho nos olhos de vocês, né? Então, assim, quando vocês lembram dessa fase, que não tem nem muito tempo, né? Foi até o ano passado, né? Aquela empolgação de mandar o trabalho, de ver o nome de vocês aparecer na televisão e de ver os convites, e as pessoas queriam ver os gêmeos participando. Como que isso influenciou dentro de vocês? Assim, no início, esse negócio de todo esse projeto, de fazer as ideias, tudo, foi muito inspirador para mim mesmo. Eu todo dia praticamente pensava: "O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para melhorar?", para, assim, entrar no placar. Olha que bacana, porque foi um desafio, né? Espera lá, Uhum. eu estou me desafiando, eu posso melhorar. E isso deu muito certo, porque vocês ganharam anos seguidos, né? E ficaram conhecidos mesmo, né? E você, Matheus, como é que foi essa experiência para você? isso pra mim foi muito legal pra mim. Sempre eu olhava assim, ó, o que eu vou fazer para ter um significado esse desenho? Eu pensava antes de fazer, eu, eu ficava pensando pedaço por pedaço. Olhava assim, isso aqui não vai ficar bom. Ah, vamos mudar isso aqui. Aí ficava até atrasando o trabalho, até para não finalizar. Tem um PC É, aqui, ó. Fica até você ficava preso nos detalhes, mas isso, ó, é o nosso frontal trabalhando também, né? Olha que coisa interessante. Porque a arte, a gente está trabalhando, ela tem muito a ver também com a cognição, não é? Uhum. Então, não é algo assim, ah, estou só pintando. Não, a gente trabalha a nossa expressão, mas a gente está trabalhando a cognição também, não é? E vocês percebem o quanto isso foi importante na questão da confiança, da autoestima de vocês? Com certeza, porque antigamente, como eu era mais novo, eu não tinha, assim, um destaque de falar, assim, na frente, praticamente eu tinha medo de comunicar com as pessoas. E com esse projeto eu comecei, assim, a interagir e falar com, assim,
o que precisa, o que não. Então, foi bastante evolução para mim, essa parte. Eu acho que vocês ganharam potência, não é? A gente, é porque, Muito. a gente ganha potência porque a gente começa a perceber que a gente pode, né? A gente começa a Realmente. mostrar a cara, né? É, Então, isso é ganhar potência. E aí a gente ganha potência para tudo. Porque não fica. Aquilo que a gente ganha não fica restrito àquilo que eu estou fazendo. A gente leva para a vida, leva para outros lugares, não é? Vocês lembram desses trabalhos que vocês fizeram para o tearteiro? Que vocês ganharam o primeiro e segundo lugar? Esse aqui é do Matheus, não é, Matheus? Uhum. Esse aqui é o do Lucas, não é? Nossa, tanto tempo. Esse ali eu fiquei 2 semanas só fazendo. 2 semanas, porque deu muito trabalho mesmo. É um Realmente. trabalho de colagem do Matheus, que foi apresentado no tearteiro. Uhum. Esse aqui é o trabalho do Lucas, que ele começou com a colagem, mas depois ele achou melhor continuar com a pintura. E aí todo mundo achou o máximo, né? Porque ele trocou, né? Ele flexibilizou. Ele começou com a colagem, depois ele continuou com a pintura, não é? São alguns trabalhos, foram muitos outros, né? Uhum. E a arte na vida de vocês hoje? O que que significa? Para mim, atualmente, mas assim, com o tempo, com os projetos todos que eu fiz, foi uma forma de expressar para mim, com os trabalhos, as imagens, tudo, até o conto de história. Foi um momento de reconhecimento para mim durante essa trajetória. E você, Matheus, consegue pensar o que que é arte? arte pra mim, acho que foi uma forma de me inspirar, onde eu podia botar minhas ideias, organizar e pensar futuramente o que eu podia fazer. É porque a arte é muito inclusiva, né? Cabe todo mundo. Acho que é isso que é legal a gente falar, né? Eu não preciso saber desenhar, porque às vezes a pessoa chega aqui para mim e fala assim: eu não sei desenhar, mas não precisa saber nada. Não é desenhar, é se expressar. Quando Realmente, você começa a expressar, aí as coisas vão acontecendo. fluindo Vão naturalmente. fluindo. Quando você vê, você já não é mais aquele que chegou, não é? É um crescimento pessoal mesmo, né? Uhum. E me diz uma coisa, vocês hoje estão com 19 anos, já estão buscando outros caminhos, né? Outros. A gente vai crescendo e as coisas vão mudando, né? Realmente. Então, quais são os sonhos de vocês daqui para frente? Aí se pegou. Quer falar primeiro? Vou falar primeiro. Meu sonho, um sonho não, isso aconteça. Uhum. Eu me formar e ter futuramente uma casa, um carro e ter bom saúde também, né? Querendo ou não. Aham, saúde, autonomia, independência Sim. financeira, né? Isso aí. E você? Futuramente. E você? Eu quero me formar na faculdade que eu tô fazendo, na engenharia civil, na UFES. Me formar primeiro, conseguir, assim, ter essa questão de moradia, ter, assim, reconhecimento, cuidado de mim mesmo. E, assim, evolução de independência financeira, comunicação, relacionamento, outras coisas muito ainda. Sim. É uma caminhada, né? A gente está Uhum. caminhando, né? É um passo de cada vez. E me diz uma coisa, hoje vocês que já não têm mais tempo de continuar aqui comigo, né? Não foi aqui comigo, eu acho que tudo meio que começou, não é? Sim. Que vocês já têm outros planos, mas que mensagem vocês deixariam para outros adolescentes autistas que estão aqui chegando na instituição, ou até que estão querendo vir para a instituição, não é? Qual a mensagem que vocês dariam para eles? Qual essa mensagem daria, Tus? Eu daria dar minha sua opinião sobre o papel. Sua opinião sobre o papel. Bem, a minha mensagem no início, assim, a pessoa mais pequena, é praticamente ter essa valorização de pessoas pequenas durante a arte terapia. Os pais, os mães, façam que os seus filhos frequentem nos atendimentos, que possa ter assim, uma evolução, mesmo que não seja no, assim, que não, você não veja diferença, mas para ele pode fazer uma grande diferença. Essa é a mensagem. E assim,
Eu acho que é importante falar também que, como eu já disse, a arte é muito inclusiva, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, mas eu não tenho talento, eu não quero ser artista. E aí não tem nada a ver, não é? Tem nada a ver. Porque expressar é algo que vai trazendo você para fora, Uhum. né? Se reconhecer, se perceber, ganhar autonomia, ganhar potência. Inclusive, assim, quando eu frequentava com a Terezinha, eu não tinha, assim, tanto destaque de fazer arte, nada. Eu não tinha, assim, gostava. Mas com o tempo, com a Terezinha fazendo a arte terapia, tudo, eu comecei a gostar e entender mais mim mesmo. E o que é mais importante que eu vejo nisso é, é que mesmo, não importa, eu não quero ser artista, mas não importa, porque o que você ganha, você leva. Sim. Então, assim, tudo que vocês viveram dentro da arte terapia, todo esse crescimento, essa confiança, essa autoestima, você está levando para a UFES, você está levando para outro canto, a gente leva com a gente, né? Uhum. Então, é o crescimento. A arte auxilia nessa questão de se reconhecer e no crescimento individual, não é? Exatamente. Lucas, Matheus, eu quero agradecer muito vocês terem vindo aqui compartilhar a história de vocês com a gente. Esse crescimento de vocês é muito orgulho para todos nós aqui na Mais, que recebemos vocês lá atrás e vamos vendo a mudança que vai acontecendo. Então, eu tenho certeza que todos aqui na Mais têm muito orgulho de vocês. Comparar eu de hoje para antigamente, eu nem me reconheço. Você nem se reconhece. E eu acompanhei a caminhada de vocês, percebo claramente quanto que vocês evoluíram. E a vida é assim, né? A gente vai sempre buscando evoluir cada vez mais. E a arte tem esse papel, né? De resgatar a gente e dizer a gente que a gente pode, que a gente consegue, que a gente é capaz, não é? E aí a gente vai trilhando os caminhos que forem escolhidos por Se nós, expandir né? para novas fronteiras. Sim, e esses caminhos aí de UFES, a gente vai marcar um outro podcast futuramente, não é? Obrigada a vocês, tá? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço por essa oportunidade com a Terezinha, pelo esse convite e também pelo podcast falando sobre a questão da arte terapia. E também agradeço também a Associação dos Amigos Autistas aqui em Goiabeiras, em Vitória. Eu agradeço por vocês me convidarem e tomara que tenha próximo podcast. Estou esperando também. Opa! E para você que nos acompanha, obrigada por assistir a mais um Pode Incluir. Curta, comente, compartilhe. Se quiser participar, entre em contato conosco, porque isso ajuda a fortalecer a causa. Obrigada a todos vocês. Nos vemos no próximo episódio.